Seja muito bem-vindo ao Viva Rituale Podcast, o podcast do Rituale, o maior spa médico do Brasil. Aqui nós te ajudamos a repensar a tua forma de ver a sua saúde. E hoje a gente vai trabalhar um episódio bem provocativo. Queremos falar do como o marketing de influência pode estar influenciando a sua saúde. Mesmo que você ache que você não está sendo influenciado, a gente está sendo bombardeados de mensagens, de imagens, de promessas que de forma silenciosa vão moldando a forma como comemos, dormimos, compramos e inclusive a forma como nos vemos. E para isso, trouxe aqui para a gente ter essa conversa que vai nos guiar dentro desse assunto, Paulo Macedo. Seja muito bem-vindo, Paulo. Prazer, Bruno, estar aqui falando com você, conversando com a audiência aí do Rituale. Vai ser uma honra para mim falar sobre esse assunto que é de extrema importância e que eu acho que vai ser bem provocativo, igual você falou. Então, Exato. eu espero que o pessoal aproveite e que a gente consiga aí trazer um pouco mais de consciência em torno desse tema hoje. Legal. O Paulo é técnico em marketing e copywriter de performance, autor, mentor, palestrante, mais de 15 anos de experiência ajudando empresas a transformarem palavras em resultado. Mas aqui a gente vai falar do uso consciente da comunicação e do marketing, né, Paulo? É isso aí. E assim, se você está cansado de sentir que você precisa dar conta de tudo, fazer tudo, porque você se compara às redes sociais, presta atenção que esse episódio é para você. E assim, para começar, Paulo, me fala aí, o que é o marketing de influência e como ela está nos rodeando nos tempos de hoje? Legal. Então, eu acho que antes de falar do marketing de influência em si, a gente precisa voltar um pouquinho, né, e traduzir, na verdade, definir um pouquinho o que é influência, né. A influência é quando eu tenho uma determinada ideia e eu desejo que você assuma essa ideia para você, que você aceite, você acate, né. A influência ela tem, uma ligação muito forte com uma outra palavra que eu gosto, né, eu vejo essas 2 palavras com muita positividade, que é a persuasão. Então nós estamos o tempo inteiro sendo influenciados e também influenciando pessoas. E aí, a gente poderia citar aqui diversos, exemplos, né, por exemplo, quando você, né, você que é casado, deseja influenciar a sua esposa a assumir um roteiro de final de semana em vez de outro, né, de repente ir para casa da sua mãe não da casa da sua sogra, por exemplo, ou quando você, usa determinados recursos para fazer com que o seu filho coma legumes, por exemplo, né, ou quando você deseja fazer com que o seu chefe te dê um aumento, tudo isso você, de certa forma, está usando as mesmas armas de influência que hoje os marqueteiros de influência, né, que é o que a gente vai falar aqui, usam, tá. A questão é, as pessoas que utilizam isso de forma profissional, elas usam com intencionalidade. É uma palavra, assim, uma palavra-chave dentro do marketing. Você precisa ser sempre intencional com a tua comunicação, com a tua influência. E o marketing de influência, ele une essas 2 palavras. O marketing, que, a melhor tradução seria mercadologia, ou seja, é sempre uma ciência ou uma arte, como algumas pessoas falam, em torno do mercado, né, ou seja, existe alguém, eh, querendo comprar e outro querendo vender. Então o marketing ele basicamente estuda, o que a gente utiliza como estratégia, como ciência, etcétera, para fazer com que as pessoas comprem mais ou melhor e etcétera. E a influência é quando a gente utiliza essas técnicas de persuasão, de influência, dentro do contexto mercadológico. E aí entra em cena hoje as redes sociais, os canais digitais que estão onipresentes praticamente hoje na vida de qualquer pessoa, né, todo mundo tem um smartphone, né, antes para a gente acessar uma rede social, a gente precisava entrar num computador, ir numa lan house, né, você é dessa época. Também. Hoje em dia, os jovens já nascem já e já utilizando o smartphone, então meio que está onipresente, a gente sabe que daqui a pouco, né, vai ser ali com como é que se fala? Aqui que a pessoa faz no ar, como é que é o nome que eu esqueci? A tela, né, isso já está acontecendo, né. Realidade O óculos virtual, né? o óculos de realidade virtual, né, isso já está acontecendo de uma forma muito forte. E aí o que acontece?
com a adesão das redes sociais, algumas pessoas começaram a perceber que elas poderiam estar ali todos os dias influenciando alguém a comprar alguma coisa. As grandes marcas foram as que primeiro utilizaram isso, porque desde a época da publicidade impressa, elas já utilizavam imagens de pessoas, né, que tinham uma certa autoridade ou eram celebridades para vender determinados produtos. Os comerciais de televisão utilizaram muito isso. Hoje, como qualquer pessoa pode ter uma rede social, você não necessariamente precisa estar atrelado a uma grande marca. Você pode ser a sua própria marca. Então, o marketing de influência ele acontece nesse contexto, uma pessoa que produz conteúdo todos os dias, seja um conteúdo útil, rico ou um conteúdo fútil, né? Acho que a gente vai falar um pouco disso. E essas pessoas aparecem todos os dias para conversar com uma audiência. Então, o marketing de influência ele é basicamente isso. Alguém que utiliza a sua própria influência para fazer com que outras pessoas tomem decisões de compra ou adquiram algumas ideias e por aí vai. E interessante você falar, né, que a gente não precisa estar vinculado, né, a grandes marcas ou a grandes meios, né, e hoje o celular, cada pessoa que tem um celular, ela tem um meio de comunicação próprio nas mãos, né, você falando, eu lembro como as pessoas às vezes, né, ficavam, visualizando ou vislumbrando algo que vinha numa revista ou num jornal, ou às vezes parava, né, para assistir aquele comercial porque tinha um sentido, só que hoje o tempo todo a gente está sendo bombardeado, né, desses comerciais, vamos dizer assim, não sei se eu posso dizer Sim, assim, pode ser. eh, de todo mundo com um conteúdo te influenciando a algo, ou até mesmo, um texto que tem uma conexão. Por isso que hoje a gente fala que hoje se vive o marketing da atenção. Então a gente pode, de alguma maneira, falar isso? Que o Sim, marketing sim. da influência é o marketing da atenção, porque o tempo todo a gente está querendo, de alguma maneira, chamar a atenção de alguém, de alguma audiência, seria isso? Sim, sim, com certeza. A atenção é uma das moedas mais valiosas hoje, porque quem tem a atenção de uma pessoa, de um grupo e etc, ela tem o que ela precisa para poder influenciar essa pessoa. E aí você estava falando, né, do bombardeio, você começou falando sobre isso e agora você citou de novo, né? Nós somos bombardeados todos os dias com milhares de mensagens, né? Eu acho que já está chegando aos milhões. Pra você ter uma ideia, em 1984 dois intelectuais do marketing, o Al Ries e o Jack Troth, eles escreveram um livro chamado Posicionamento, que é uma das bíblias do marketing, né. E naquela época que não existia rede social, a internet não era tão utilizada, estava começando ali, né, o pessoal fazendo os primeiros experimentos, eles já falavam desse bombardeio. E eram milhares de, mensagens que eram passada pelas pessoas pelo rádio, pela televisão e pela mídia impressa, que era jornal, revista e etcétera, panfleto, né, toda aquela publicidade tradicional, propaganda tradicional. Com as redes sociais, isso meio que assim, chegou a um nível estratosférico. Então as pessoas hoje são bombardeadas todos os dias por mensagens, e o marketing de influência ele acontece dentro desse contexto, né. E aí o que você falou da atenção assim, é crucial. As pessoas que conseguem chamar a atenção, porque é o primeiro pilar do marketing, né. Você precisa ganhar a atenção de alguém para que essa pessoa, tenha um interesse, né, o modelo AIDA fala muito disso, né, Hum. atenção, interesse, desejo e ação. Primeiro você ganha a atenção das pessoas. E a atenção está cada vez mais quebrada e cada vez mais curta, né. Hoje a gente vê aí os reels, né, os vídeos de 1 minuto. Então, antes eu acho que a gente pode falar um pouco disso daqui a pouco, né. Quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu falava muito de blog, né. Na verdade, eu produzia muito conteúdo para blog, então a leitura era mais densa, era mais lenta, né. Hoje, são os vídeos de 1 minuto, os stories de 15 segundos, né, então assim, a atenção das pessoas está cada vez mais quebrada e tem sido mais difícil para as pessoas prestarem atenção, e para quem consome conteúdo tem sido mais difícil filtrar o que realmente é útil, o que realmente é bom, porque tem uma questão que é extremamente importante a gente citar, que é o algoritmo, como que Uhum. o algoritmo funciona, né. Então as pessoas estão consumindo todos os dias conteúdos que podem ser tanto úteis quanto prejudiciais, né. E interessante, porque quando a gente estava falando dessa questão, né, da atenção, eu ia puxar exatamente, esse assunto que a gente estava conversando mais cedo, que quando você contou, né, dessa transição que você vinha já trabalhando ali com os blogs, e como que nessa transição para as redes sociais
a gente perdeu essa atenção, vamos dizer assim, do foco. Sim. Porque antigamente a gente parava para ler um texto, um jornal. Cara, hoje você tem, né, não vou ficar falando, né, não sei se vai tomar bloco ou não aqui no YouTube, mas, tipo, podcasts que o cara em 1 minuto passa as mensagens ou as notícias que você tem, Aham. né, em 1 minuto ele fala tal, 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 e as pessoas acham que estão informadas, né. Exatamente. Como que para você foi essa transição de ter o blog, onde a pessoa parava, lia, informava, para essa transição das redes sociais? Como que foi para vocês? Então, a gente tem camadas de algumas pessoas falam de evolução, né, os mais puristas dizem que é involução, né. Eu como um bom representante da geração Y, né, eu peguei toda a parte analógica também. Então, o meu consumo de conteúdo, né, sempre foi por livro, revista, eu gosto muito de mídia física, né, eu coleciono mídia física, né, como, pra guardar para posteridade, né. Aham. Então, assim, eu sempre gostei muito de ler, então como que eu consumi informação? Inclusive, um dado biográfico aqui, né, eu sempre conto isso que eu estava aqui na biblioteca do lado, que é aqui do lado do estúdio, eu estava lembrando, toda vez que eu venho aqui eu lembro, né, que na escola eu às vezes, é meio polêmico isso aqui, eu matava algumas aulas que eu não gostava para ficar escondido na biblioteca lendo. Então eu venho desse mundo analógico, né, eu gostava muito de eu ia na banca comprar revista, revista sobre música, sobre coisas que eu gostava, e aí quando eu fiz faculdade de marketing, eu conheci o tal do mercado digital, né, que, hoje na verdade estava no começo ali, coisa de 15 anos atrás, né. E aí, as pessoas eu percebi que as pessoas consumiam já conteúdo pelo YouTube, pelos blogs e etcétera. E os blogs eles já eram criticados, porque eles já eram uma leitura menos densa do que nas mídias impressas e muito menos do que o próprio livro. Então, algumas pessoas já diziam: "Olha, a leitura dos blogs ela vai, ferir, né, sacrificar, prejudicar a sua atenção, porque ali é uma leitura muito rápida, então os canais de notícia começaram a surgir, etcétera". E a gente não tinha noção que a gente ia chegar nesse nível que a gente citou, a questão dos vídeos curtos e etcétera, né. E aí o que acontece, eu fiz uma transição do marketing tradicional, que eu comecei a trabalhar com mídia tradicional, eu cheguei a ser editor de uma revista, de um jornal e de uma rádio local na época, ou seja, mídia totalmente offline. Eu fiz uma transição para o mercado digital e comecei a trabalhar como produtor de conteúdo para blog. Como eu sempre gostei de ler, automaticamente também gostava de escrever, então eu comecei a produzir conteúdo para blogs empresariais, né, no mercado B2B, ou seja, de Sim. empresa para empresa. As pessoas me contratavam para escrever conteúdo sobre a marca e conteúdo educativo para o seu público, né, as pessoas que futuramente iriam comprar aquela marca. E aí veio a transição das redes sociais. As redes sociais começaram a se multiplicar. Então, na época dos blogs, a gente tinha ali, por exemplo, o Facebook, o Instagram já existia, mas era só foto, um negócio muito mais lento do que hoje. Não existia a função Story, e tinha o YouTube, né, que as pessoas faziam vídeos mais longos, Longos. tutoriais, etc. Com o aumento a multiplicação das redes sociais, começaram a surgir essas novas funções, o Story, etc, né, para manter as pessoas mais presas, ou seja, a atenção delas sendo redobrada. E assim, eu sofri muito, porque eu gosto muito de ler, né, eu estou sempre fugindo da internet para ler o livro, para poder voltar essa questão de estar mais lento, né, o ver o tempo passar mais lento, né, com essa tranquilidade, e eu sofri muito, porque eu gostava do formato de blogs, onde eu podia escrever um textão e as pessoas lerem, né. O Facebook, ele tem uma característica também hoje até hoje, né, hoje ele é menos utilizado, é mais utilizado pela geração X, os boomers ainda estão ali, e tem a galera que gosta de ler e ainda publica na os textões, né. Quando o Instagram se tornou a rede do momento, aí veio o TikTok, os shorts do YouTube, etcétera, as pessoas passaram a ler cada vez menos. Então, assim, eu sofri um pouco com isso. E comecei a me adaptar. Como eu sou um comunicador, um produtor de conteúdo, eu precisei me comunicar com a minha audiência e trabalhar, né, para as empresas que eu atendo, para produzir o conteúdo delas também. Chegou um determinado momento, que é o que eu estava te contando antes da gente gravar, que eu fiquei, assim, sobrecarregado. Eu precisei repensar a minha postura como produtor de conteúdo e consumidor também, porque eu estava consumindo muita informação e quem produz conteúdo precisa consumir muita informação para filtrar aquilo ali e produzir coisas novas. E chegou um determinado momento que, assim, eu não sei se eu, cheguei a ter um burnout, né, porque eu não fui diagnosticado, mas eu estava assim, eu simplesmente travei, né, é igual o motor quando você esquenta muito, eu simplesmente travei. E foi nesse momento que eu tomei uma decisão difícil,
né, que, inclusive foi um sacrifício econômico que eu fiz, porque você precisa trabalhar. Sim. Eu decidi ficar 40 dias sem utilizar nenhuma rede social. E ali eu percebi o quanto que é saudável a gente não consumir informação. Que a gente precisa do ócio, a gente precisa do espaço, da pausa, né. Eu sempre uso a analogia da música, que minha primeira formação é música, né. A pausa, ela faz parte da canção, né. Quando você tem um instrumento, ele para de tocar, depois ele volta a tocar, né. Na nossa vida cotidiana, a pausa é muito importante. Então, quando eu fiquei 40 dias sem utilizar nenhuma rede social, a não ser o WhatsApp, de uma forma controlada, e o e-mail, porque eu precisava me comunicar com os clientes, eu percebi o quanto que é importante a gente dar esse reset, fazer esse reset, né. E hoje muitas pessoas não conseguem fazer isso, ou porque estão viciadas, e tem a questão, né, da recompensa rápida, da dopamina. Dopamina. Aqui no podcast vocês falam muito disso, Aham. quanto elas estão refém do algoritmo, já virou um hábito de consumo, e para quem produz, às vezes, é muito difícil também. Então é uma faca de 2 gumes, né, ela corta tanto, para quem produz conteúdo quanto para quem consome. E tanto um quanto o outro precisam repensar esse consumo exacerbado de conteúdo, né, e saber filtrar de fato o que que consome. E interessante você falar disso, e eu já vou direcionar 2 perguntas aqui, mas a primeira, você falou do algoritmo, né. Eu entendo aí, como profissional da área da saúde, que muitas vezes, hoje, né, quando a gente fala do SEO, né, que é o que Aham. direciona a sua atenção para algumas buscas, quando a gente fala, né, que o teu Instagram, as redes sociais como um todo, né, elas vão de alguma maneira moldar o teu comportamento ali com o tempo de que você fica ali na tela, que você mais dá atenção, o que que você clica, quem você segue para direcionar. É meio que uma engenharia reversa de como funciona o nosso cérebro, Sim. né, a gente está captando diversas informações ao mesmo tempo, né. Aqui no estúdio a gente tem a iluminação, a gente tem as câmeras, o próprio microfone, a gente conversando, aqui o nosso roteiro, mas eu não estou dando atenção para tudo ao mesmo tempo, é Aham. meio que seletivo. Só que a gente pode dizer hoje que esse movimento do algoritmo e das redes sociais, mais do que ser uma engenharia reversa, ela de alguma maneira está moldando cada vez mais os nossos hábitos. Então ela deixou de ser só, vamos modelar o que o homem faz para ter atenção, para ser um determinante para novos hábitos, para os novos comportamentos. Você vê isso também? Com certeza, com certeza. E muita gente não tem noção do quanto os comportamentos que ela tem são orientados, né, influenciados, persuadidos, né, pelo algoritmo, pelas pessoas que estão ali produzindo conteúdo. Porque nós somos, esponjas, né, a gente absorve muitas coisas. E antes da mídia de massa, né, porque eu sempre faço uma retrospectiva, né, as redes sociais, elas são uma evolução das mídias impressas, né, da TV, de todos os meios de comunicação que são recentes, né, a gente Hum. está falando aí de coisa de 150 anos, no máximo, né, elas sempre tiveram um poder de influenciar. Antes das mídias de massa, como que as pessoas eram influenciadas? Pelas pessoas que elas conviviam. Então tinha a família, o professor, né, ali na época da Grécia, né, as pessoas iam para as praças ali, para as Brasil. rodas para ouvir os influenciadores, já existiam naquela época, né, os sofistas, né, que são até hoje muito criticados pelos filósofos mais puristas, né, eles eram, meio que um precursor dos coaches, dos influenciadores que a gente vê hoje. Porque eles estavam ali para entreter e ensinar ao mesmo tempo que entretinham. Com a adesão da comunicação, né, dos meios de comunicação, TV, rádio, revista e etcétera, as pessoas começaram a ter os seus comportamentos moldados pelas informações que elas obtinham. Porque, tudo começou a ser muito misturado. A informação, o entretenimento, os filmes moldam muito, isso é muito falado, né, por vários especialistas, moldam muito o comportamento das pessoas, as novelas. Então tudo que você está consumindo o tempo inteiro, isso está fazendo, na verdade, uma construção no seu cérebro. E aí o marketing de influência, ele acontece dessa forma, de uma maneira muito intencional, que é o que eu citei no começo. As pessoas estão ali para influenciar você, para aderir a uma ideia, para comprar um produto, né, para escolher um serviço em detrimento de outro e etcétera, né. E aí entram, né, tanto a parte positiva, né, porque eu sou um profissional de comunicação, né,
E se eu achasse que era tudo negativo, eu não trabalhava com isso. Hã. Tem a parte positiva, porque você pode influenciar as pessoas positivamente, mas tem a parte negativa, que são todos os efeitos colaterais, né? Porque às vezes você está aderindo a um comportamento que ele é tóxico para você, ele é destrutivo, e você precisa ter o senso crítico para perceber, cara, será que é isso aqui mesmo? Né? Será que talvez se eu não tomar essa decisão agora, ou olha, parar de seguir essa pessoa não vai ser melhor para você, para sua saúde mental? A gente precisa começar a pensar nessas coisas. Então, já que você trouxe isso, eu vou soltar aqui uma polêmica. Solta a bomba aí. O quanto a gente pode entender que essa comunicação, o quanto ela é uma influência positiva ou o quanto ela se torna uma influência negativa? O quanto essas informações, elas deixam de ser informativas para ser algo tóxico. Vou trazer um exemplo. Você acompanhou, ou não vou citar muitas coisas, né, porque eu não sei o que pode acontecer, mas da menina que inventou que foi para a NASA. Você Cheguei. chegou a ver Vi isso, por alto, mas sim. né? A menina, ela criou todo um personagem, adotou uma identidade diferente, porque ela queria atenção. E realmente ela recebeu atenção de grandes, né, meios de comunicação, tanto que, inclusive Forbes, né, trouxe um uma parte da reportagem deles falando dela e depois fez uma retratação, tal. O e a gente vê, né, muito disso, esse é um caso recente, mas de influencers que muitas vezes adotam um comportamento e justamente por querer gastar muita energia de comportamento para se adequar, se adaptar, acaba entrando, né, num processo de ansiedade, depressão, burnout. O quanto essa questão da influência, ela é extremamente positiva e informativa, e o quanto dessa influência começa a ser um pouco, vou até usar o termo, manipulativa e tóxica. Aham, aham. Eu sempre digo que a diferença da manipulação para a persuasão positiva, né, ela tá na intenção de quem pratica, né. A pessoa pode usar para o bem ou pode usar para o mal. Eh, a pessoa que consome, ela precisa ter uma coisa fundamental, que é o senso crítico desenvolvido. Ela precisa, quanto mais educada, né, uma pessoa for, e aí eu falo não educação formal, né, mas eu digo no sentido de perceber quem você é, ter autoconhecimento, ter, uma série de, elementos culturais, né, enfim, um preparo, né, psicológico e etcétera, né, que é uma coisa que está muito em defasagem hoje, né. Quanto mais preparada ela for, menos influenciada negativamente ela vai ser, porque ela vai ter o senso crítico desenvolvido. Então nem tudo que você vê na internet é verdade, a gente sabe disso. E hoje está cada vez mais difícil você distinguir com a adesão da inteligência artificial. As pessoas nem criam mais um personagem, né, que é uma pessoa representando, ela cria, de fato, um personagem digital. Uhum. E as pessoas às vezes não sabem. Eu estava citando isso aqui com o Arthur que trabalha aqui, um pouco antes da gente começar, falando que eu vi um vídeo esses dias, olha só que perigoso isso aqui, Bruno. Que eu que trabalho na área logo percebi que era falso, que era fake, né. Criaram um personagem no interior de um sertão aí, nordestino. Esse personagem falava com o sotaque como se fosse de uma pessoa real, o ambiente, né, parecia real, e ele falando, né, contando que ele perdeu uma filha para uma doença e que a segunda filha dele estava doente e ele estava pedindo doação. Cara, um crime sendo cometido. Eu fui impactado por um anúncio com um vídeo e eu percebi que era uma inteligência artificial. E eu fiquei assustado, eu falei assim: "Nossa, é óbvio que isso iria acontecer". E eu denunciei, claro, o anúncio, a postagem, mandei para o meu sócio, falei assim: "Olha só que absurdo". E eu fui nos comentários e o que tinha de gente comentando: "Poxa, eu lamento, vou rezar por você, vamos ajudar a gente". Olha só como que as pessoas elas não percebem que na verdade aquilo ali foi um personagem feito para dar um golpe. Por IA, né, Por i 100% por IA. por 100% por IA. A gente que trabalha na área, a gente consegue perceber, mas a maioria das pessoas não consegue, então isso é muito perigoso. E assim, poderia citar diversos exemplos, mas para a gente não fugir muito dessa pergunta que você fez a pessoa que consome ela precisa ter o senso crítico
desenvolvido e saber o que ela está consumindo. E saber que nem tudo que ela lê é verdade, nem tudo que ela assiste é verdade. Esses dias eu dei uma de Mister M. Lembra do Mister M, né? Lembro. Aquele cara que fazia mágica, depois ele contava como que ele fazia o truque, ele era odiado pelos mágicos, né? Sim. Esses dias eu dei uma de Mister M. Eu fiz uma publicação num dos meus perfis explicando como que as palavras gatilho funcionam. E aí eu expliquei para o consumidor, a pessoa que está ali, a pessoa falou assim: "Eu não tinha noção que isso acontecia". Vulgarmente no marketing a gente chama de gatilhos mentais. Mas nós que somos comunicadores, a gente consegue utilizar as palavras de uma maneira muito enviesada para influenciar a pessoa e ela acha que ela está tomando uma decisão Por ela, cem né. por cento baseado no que ela sentiu e pensou, mas não, ela foi persuadida. Isso é muito perigoso, porque é o que você falou, a diferença da manipulação para influência para persuasão é justamente essa. Tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. E a pessoa que está sendo persuadida e influenciada, ela precisa desenvolver o senso crítico, porque senão ela vai ser vítima. E o muito louco é que, assim, às vezes as pessoas céticas, elas acham que elas são imunes, mas ninguém é imune. Eu que sei usar os truques, não sou, eu sou totalmente influenciado, eu faço compra por impulso, eu escolho determinados produtos do que outros, porque uma marca me influenciou. A gente precisa encarar que nós somos assim, né, e é de fato a gente começar a pensar e desenvolver esse senso crítico que eu estou citando aqui, que é: "Será que isso é verdade? Ou será que eu devo fazer isso agora ou não?", né. Você quer ver uma coisa que é muito muito forte? Quando você está sensível emocionalmente, e todo vendedor sabe disso, é mais fácil de você comprar. Quando você está ansioso ou quando você está com medo, e aqui citando muito rapidamente, sem entrar em detalhes, né, o marketing político usa muito isso, medo, para influenciar o seu voto, a escolha por um candidato e não outro. Quando você está alegre, às vezes você toma uma decisão porque você está feliz e etcétera. Então, quando você está sensível emocionalmente, você toma determinadas decisões que, se você não estivesse sentindo aquela coisa ali agora, você não tomaria. Então isso é muito perigoso. Então a gente precisa, de fato, estar antenado para que a gente não caia em determinados golpes, enfim, nessa manipulação, nessa persuasão e influência negativa. E é muito legal, né, essa conversa, porque te ouvindo, hã, você sabe muitas vezes, né, quando você está estudando, né, eu tenho né, sou formado em fisioterapia, dentro após em psicologia positiva e tudo mais, mas sou conteudista, né, então eu Hã, escrevo não para marketing, mas para conteúdo, metodologia, aham. tudo mais. Então você conhece um pouco disso, e aí você, quando menos percebe, você foi pego, né. Eu já me peguei algumas coisas assim, falei: "Nossa, não acredito que eu caí nesse ativador mental, né, caí nesse gatilho". E parando para falar sobre isso, eh, se a gente que tem esse conhecimento e acaba sendo persuadido, né, vamos dizer assim, como que o público, que não tem esse conhecimento técnico, ele pode se blindar, né, porque você falou que um dos meios é a pessoa que está consumindo esse conteúdo ter essa clareza, Aham. ter essa compreensão ou ter essa consciência. Mas como que eu posso ter consciências se eu não sei exatamente como que eu estou recebendo essas informações, né, porque até trazendo, o que eu trouxe, o que eu falei da menina da NASA. Cara, se grandes mídias que trabalham com isso foram enganados, Uhum. cara, imagina um consumidor que não tem tanto, esse pensamento. Como que eu posso me tornar mais consciente para consumir esse conteúdo, Paulo? Então, não existe resposta simples. Aham. É muito difícil, é o que você falou, o próprio pessoal da grande mídia, né, e a gente já viu isso acontecer outras vezes, né, elas próprias caem na fake news e elas, né, sabem como influenciar as pessoas através de palavras e etcétera. Eu acredito que, assim, é buscando conhecimento. Você precisa de repente, assim, por exemplo, eu falei o lance do Mister M, né, se a pessoa ler alguns livros meus, ela vai perceber como que a publicidade acontece, a propaganda, né. Fiz sem querer aqui um jabá, mas não, enfim. Não só os meus, mas de outros autores, para saber como que de fato, assim, você é influenciado pelo algoritmo, né. Se você der um Google hoje e falar assim: "Como que o algoritmo funciona?", você já fica mais consciente. Então é buscar o conhecimento, de fato,
buscar informação para que você fique munido e preparado. Isso não significa que você tem que se fechar numa caverna e parar de consumir tudo, não precisa ser radical. Nós vivemos numa sociedade que ela é consumista, né, não só no consumo de coisas de bens de consumo, mas de consumo de informação sobretudo. Sim. E a informação nos molda. Então quanto mais conhecimento e leitura você tiver, mais fácil vai ser para você não cair em determinadas armadilhas, entendeu. E assim, saber filtrar, como eu falei, eu mesmo sou influenciado, eu tenho marcas que eu escolho por gosto, né, que eu admiro, falo assim: "Né, essa marca me passa uma verdade", né. Então eu tenho um senso crítico para saber, né, é aquela história, né, é esse refrigerante ou outro, né, deveria. Mas você lembra que a publicidade ela fez muito disso, né? Sim. Não tem você, tem a outra. Mas foi o famoso pode ser, né, Pode da ser. latinha vermelha e da azul. "Ah, não tem a vermelha, pode ser azul?" Exatamente. Então, assim, ela estava enviesada ali, mas de fato, assim, você tem esse poder. Aliás, é muito importante que se diga isso, né, que por mais que nós tenhamos o poder de influência e que as pessoas são mais facilmente ou manipuladas ou influenciadas, o poder de decisão continua sendo dela, Legal. tá. Por quê? Não existe essa coisa de, persuasão 100%, só da parte de quem pratica. Não, a pessoa que toma a decisão ela, de fato, por mais que ela tenha agido emocionalmente, por um gatilho, de maneira intuitiva ou impulsiva, o poder foi dela. Então você precisa saber exercer esse poder cada vez mais, e de forma consciente. Então é importante isso, porque assim, não existe, eh a manipulação, que aconteceu 100% por parte de quem praticou. A pessoa que, né, ela foi influenciada, ela também tomou a decisão: "Eu quero esse produto ou esse. Eu clico nesse botão ou eu decido passar. Eu entro no aplicativo da rede social hoje ou não, esse poder continua sendo seu. Então, por mais que seja difícil você praticar esse poder, se você continuar buscando essa informação que eu falei e tendo o próprio domínio, você vai conseguir se livrar de certas coisas. Isso que você está falando, Paulo, é incrível, porque às vezes a gente gosta, né, de terceirizar a responsabilidade para o outro, né. "Ah, eu fui influenciado, ah", não, a gente tem que entender que a gente tem essa autorresponsabilidade da Exatamente. decisão final. E eu acredito que isso está muito relacionado com um dos pontos que a gente falou, da questão das emoções, né, o quanto a nossa emoção, influencia diretamente a tomada de decisão. Aham. Tem diversos estudos hoje que mostra que a maior parte da população é um analfabeto emocional, né, não sabe, reconhecer a emoção, não sabe distinguir uma tristeza de uma melancolia, ou muitas vezes uma alegria de uma excitação, né. É como o marketing, de alguma maneira, utiliza essas emoções para fazer, porque igual a gente falou, nosso papel aqui não é só massacrar, só falar: "Ah, o Exatamente. marketing é horrível". Não, pelo contrário, ele é muito bom, Isso aí. porque a gente pode influenciar também uma pessoa que às vezes não tá legal, Aham. uma pessoa que não tá bem e que ela precisa tomar uma decisão, de cuidar mais da saúde, de repensar alguns hábitos, então o marketing também tem esse Aham, papel. aham. Então, como que essas emoções podem ser utilizadas, né? E como eu posso direcionar já essa minha atenção, minha responsabilidade para olhar para ser e ser influenciado de uma maneira positiva? Como as nossas emoções impactam nisso? Como que a gente pode entender isso? Então, todo bom marqueteiro, todo bom publicitário, comunicador, ele entende muito de psicologia humana e de emoções humanas. São as emoções que regem todo o poder de decisão. Existe uma máxima no mercado que a gente diz que as pessoas compram com a emoção e justificam com a lógica. O que isso significa? Você compra a partir de uma emoção que você sentiu, ou alegria, medo, melancolia e etcétera, curiosidade, né, que eu vou citar logo em seguida aqui, e depois você justifica: "Eu comprei isso para me sentir bem", ou "Eu comprei isso porque eu precisava", às vezes você não precisava, Hum. você achou que precisava. Então você compra com a emoção, justifica com a lógica. Nós sabemos que isso acontece e nós, criamos os nossos discursos com base nisso. Você falou uma coisa crucial que eu quero citar em seguida, a respeito do ponto positivo do marketing que a gente citou, enfim. Mas, por exemplo, eu quando falo isso para os meus alunos, né, eu dou aula MBA, e aí meus alunos do MBA eu falo para eles: "Olha,
curiosidade mais forte que rege todas as outras é a curiosidade. Por isso que o comunicador, o profissional de marketing, publicitário e as marcas que sabem chamar a atenção das pessoas, elas ganham, porque nós somos curiosos por natureza, né. A grande analogia bíblica do Gênesis, né, lá da serpente com a maçã, aquilo ali é a curiosidade sendo a curiosidade colocando o ser humano em saia justa, porque nós somos curiosos. Eh, eu hoje, assim, só para a nível de curiosidade, né, eu sou um dos, copywriters do Brasil que tem mais resultado com e-mail marketing, que é uma inclusive uma mídia que as pessoas falam: "Ah, que morreu, o e-mail não, as pessoas utilizam muito e-mail, inclusive o Viva Rituale tem uma newsletter muito boa, né. E por sinal, assine a nossa newsletter. Exatamente. E aí o que acontece? Por quê? Porque na linha de assunto, ela determina se a pessoa vai abrir o e-mail ou não, né. Então, a curiosidade que faz você abrir um e-mail, ou clicar num anúncio, né, ou ler uma notícia, aquela grande manchete, né, "Veja o que aconteceu com a fulana de tal", a famosa, né, e você vai: "O que aconteceu com a fulana?". É. É a curiosidade, entendeu. Então a curiosidade é uma emoção muito forte, porque faz com que as pessoas elas, direcionem a sua atenção para uma determinada marca, uma determinada comunicação e não para outras coisas, né. Então, você falou de uma coisa que é muito importante, é a questão da inteligência emocional. Na verdade, quando você começou a falar assim: a gente vive numa sociedade que a maioria das pessoas são analfabetas, eu pensei que você ia falar funcionais, que é de fato as pessoas que às vezes não têm um nível de leitura tão alto, elas têm uma escrita básica, uma leitura básica, elas fazem contas básicas, mas elas não têm um nível de leitura para ter uma interpretação de texto mais forte, por exemplo. E isso é fundamental para que a pessoa também desenvolva a inteligência emocional, porque quanto maior o seu repertório cultural, de leitura, de consumo de informação, de uma maneira mais embasada, mais fácil você consegue se reconhecer, porque você tem um repertório para identificar. Eu, inclusive, assim, eu falei da questão da leitura, né? Uma coisa que hoje foge muito e que as pessoas desprezam é a questão do poder da literatura. Não é só a leitura, né? Toda leitura é importante, mas a literatura num todo e aí eu tô falando dos livros de ficção mesmo, né, que a gente tem o Machado de Assis e etcétera, que hoje as pessoas a linguagem é muito rebuscada. Mas não, tem livros que são bons nesse aspecto. Elas ajudam você a se tornar mais inteligente emocionalmente, eu falo muito disso, inclusive para os meus alunos de redação, eu falo: "Ó, se você estudar literatura, você vai entender mais do ser humano". Por quê? A grande literatura, ela condensa a experiência humana. Um livro muito famoso, por exemplo, né, a questão ali do o Dom Casmurro. Traiu ou não traiu? Aquilo ali, cara, é uma experiência psicológica muito forte, porque ela retrata a inquietação de um personagem que tinha desconfiança que a sua esposa tinha cometido um adultério. Ou seja, e ali, na verdade, trabalha a questão da autoestima desse personagem. Quando você, mergulha nesse tipo de coisa, você consegue reconhecer determinadas emoções que o ser humano tem e que você pode ter. Ter. Que é a questão da paranoia, né, quem nunca teve uma paranoia? "Será que o fulano tá falando mal de mim?". É aquilo ali que Machado de Assis então, assim, os escritores eles têm esse poder. E os marqueteiros têm esse poder num nível mais abaixo, porque o marketing de massa ele é diferente da literatura clássica, mas, quanto mais a pessoa tem esses repertórios, e é por isso que você, por exemplo, se identifica usando uma uma analogia mais ou menos no mesmo nível, se identifica com um personagem de série e não com outro. Ou às vezes você torce para o vilão. Por quê? Eu vou dar aqui um exemplo, né, da cultura pop, o Breaking Bad, né. Tem muita gente que fica do lado do Walter White, né, que se tornou um traficante de drogas, porque ele tinha motivo, ele era humilhado pela esposa, o cunhado dele, dizia para ele que ele era um fracassado. Então você, sem perceber, você está sendo influenciado ali pela sua série, por quê? Porque o personagem ele vive os mesmos sentimentos e quem construiu aquela série ali ela sabe disso, né, da mesma forma que os marqueteiros, para que você se identificasse com aquele personagem. Então, quanto melhor você conhecer essas emoções e saber por que que as pessoas tomam decisões, não só você, mais fácil fica para você se blindar. Então, a inteligência emocional ela é fundamental. Você precisa saber reconhecer o que que você está sentindo e dar nome para essas coisas. Por isso que a literatura ajuda, Uhum. porque você consegue dar nome. Olha, inclusive tem um estudo que eu não vou lembrar agora qual foi a instituição, mas um estudo que mostrou que muitos crimes passionais acontecem porque as pessoas não sabem nomear suas próprias emoções. Olha que louco isso.
Nossa. Ela sente e não sabe sentir. E aí citando, para não ficar muito, muito intelectual, mas citando a própria literatura que eu falei, tem um livro que eu li recentemente, que é o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que o personagem, que é o Fabiano, ele é um personagem que ele não tem estudo, ele e a família dele são lá do sertão nordestino, e ele às vezes sente as coisas e ele não sabe dizer o que ele sente, porque ele não conhece as palavras. Olha só que lição importante. Não é muito diferente do que acontece hoje. Justamente. Então, as pessoas elas não conseguem às vezes dizer o que que elas estão sentindo, porque elas não reconhecem as palavras. Então, assim, quanto mais você olhar para dentro de si, e o ritual inclusive ajuda muito isso, o Viva Rituales a gente está sempre falando disso, quanto mais você olhar para dentro de si, ter autoconhecimento, mais fácil fica para você saber o porquê que você toma decisões, ou não, né, o porquê que você decide comer quando você está ansioso, o porquê que você escolhe o chocolate, né, em vez do vegetal, né. Então, assim, todas essas coisas são importantes. Então olhar para dentro de si e perceber o mundo à sua volta, olhar mais para a realidade, né, que é uma coisa que às vezes as redes sociais, elas nos deixam tão inebriados que a gente não consegue, às vezes, olhar para a vida real. Eu ia falar exatamente. Então, assim, quanto mais você olhar para a realidade e tentar nominar aquilo que você está vendo, mais fácil fica para você, eh, permanecer blindado. E interessante, porque isso é uma das coisas que muitas vezes dentro de consultório, eu converso com alguns pacientes ou até mesmo com alguns hóspedes, né. O quanto hoje a gente busca anestesiar certas emoções e sentimentos, e não olhar, e não debruçar, refletir sobre eles, né. E muitas vezes a rede social é o principal elemento de topor, Isso aí. porque você mesmo que tá em casa nos ouvindo, né, quantas vezes você tá com uma situação que te incomoda, aí abre aquele pop-up, né, pula aquela notificação, aí você pega, aí quando você vê, você já tá lá rolando tela, e assim, deixou aquilo que você tinha pra trás, né, justamente por quê? Porque não, de vez eu enfrentar e resolver, eu acabo deixando de lado. Aham. E até falando nisso, e eu quero que você fale, isso já gera muitas vezes mais problema, porque como você falou, a arte nos influencia, as mídias nos influencia. Só que eu vejo, e aí não sei se eu estou certo ou errado, é a minha opinião, que no passado, a gente foi influenciado, né, pelas artes, porque, até contando uma história breve, por que que a arte foi desenvolvida? Porque até um período, o homem vivia simplesmente para o trabalho de sobrevivência, de subsistência. Então eu tinha que caçar, eu tinha que colher ali o que estava. Quando a gente entendeu que a gente poderia, plantar, em larga escala, quando a gente começou que a gente poderia confinar aqueles animais, né, começou a sobrar tempo. Uhum. E aí a gente começou a criar: "Tá, o que que eu vou fazer com esse tempo livre?". Aí foi quando começou a arte, os desenhos, Aham. né, a pintura como um todo. E com o evoluir da tecnologia, a gente está cada vez com mais tempo livre, vamos Uhum. dizer assim, só que de vez a gente olhar para isso e ser influenciado por isso, a gente acaba pegando o celular e sendo influenciado por uma coisa Banal. ali banal, que não vai gerar essa profundidade. E até relacionado um pouco do que a gente estava conversando, quando a gente olha principalmente para o jovem, a gente era influenciado pelo nosso professor, Sim. a gente era influenciado por alguém da família, eh, e aí entra num ponto que eu critico, e nem é o marketing em si, é as redes sociais, que é a questão da comparação. Uhum. Porque antes eu me comparava, né, e aí entra nessa questão da influência, com o meu pai, com o meu tio, com o colega da rua que eu morava, pelo irmão mais velho de um colega de escola. Cara, só que hoje às vezes eu tô sendo, sei lá, né, eu tô me comparando a minha vida com, sei lá, o filho do Cristiano Ronaldo, eu tô comparando a minha vida com, sabe, com um cara que às vezes não condiz com aquele meu contexto. Aham. E é aquilo, né,
Eu costumo brincar, o bastidor de todo mundo é feio, Isso aí. né, mas a gente não coloca esse bastidor Isso aí. nas redes sociais, né. Exatamente. Então como que fica essa questão, né, da in da inteligência emocional, da própria saúde mental com esse estado de comparação, por essas decisões que eu tomo? Porque eu não me conheço, eu não sei muito bem as minhas emoções, eu quero só anestesiar isso, vou rolar tela e parece que piora, porque aí eu vou entrar num estado de comparação com algo que não está no meu acesso. Como que você vê isso? Legal. Primeiro ponto antes de falar dessa questão dos jovens, que eu inclusive até guardei aqui um estudo que eu vi ontem, né, veio a calhar, falei assim: "Vou citar isso no podcast", é a questão, que a gente precisa entender o seguinte: não existe vida sem sofrimento, mas o homem, desde o começo, ele tá sempre tentando fugir do sofrimento, porque a gente não gosta de sofrer. Sim. Ninguém gosta de sentir dor, por isso que, pô, a anestesia hoje, né, eu considero que é uma das maiores, descobertas do homem, uma das maiores invenções, né, porque faz com que você passe por um procedimento, sem sentir dor, né, ou sentindo menos dor. E acontece que as redes sociais, elas acabam sendo uma espécie de anestesia, mas que nos afastam daquilo que a gente deveria olhar. A questão não o problema não é o sofrimento, né, e por isso que às vezes a gente está procurando fugir dele, é quando a gente está vivendo uma vida sem sentido, e o sofrimento traz sentido. Legal. Quando você escolhe pelo que sofrer, por exemplo, né. Por que que hoje a gente tem um número muito grande de divórcios? Porque as pessoas elas acreditam que a felicidade tem que nortear a vida delas. E felicidade é bom, a gente gosta de sentir. Mas o sofrimento voluntário é aquele: "Olha, eu decidi amar aquela pessoa e vou sofrer". Por isso que o poeta diz, né, o amor todo sofre, né, o poeta e o apóstolo, né. E aí o estudo ele fala o seguinte, deixa eu carregar aqui, que olha só, as redes sociais alimentam problemas de saúde mental em 70% dos jovens, alerta relatório internacional. A crise de saúde mental entre crianças e adolescentes em todo o mundo atingiu um ponto crítico devido à expansão descontrolada das redes sociais. De acordo com o relatório do Grupo de Direitos da Criança, Kids Right, divulgado nesta quarta-feira. Pesquisas da organização sediada em Amsterdã e da Universidade Erasmus de Roterdã mostram que um em cada 7 jovens entre 10 e 19 anos sofre de algum tipo de problema de saúde mental. No documento, a Kids Rights identifica uma correlação perturbadora entre a deterioração da saúde mental infantil e o que descreve como o uso problemático das redes sociais, ou seja, o uso viciante das mídias sociais que interrompe a vida diária do usuário. Também observou uma correlação entre consumo excessivo de conteúdo online e tentativas de suicídio. Aí a gente entra no ponto. Às vezes o jovem, né, ele não tem uma formação nem moral, nem intelectual, nem cognitiva, né, que a gente sabe que, né, a gente começa a ter um fechamento da cognição ali a partir dos 25 anos, etcétera. Ele não tem essa formação e ele está consumindo conteúdo que inclusive é essa questão da comparação. Então se fulano que tem 17 anos, que está lá do outro lado do mundo, ele pode ter essa vida e eu que estou aqui no interior do Nordeste não posso, né. Por que que o fulano ele tem uma casa que tem ar-condicionado e eu não tenho nem ventilador na minha, sabe. E aí ele não consegue perceber o contexto que ele está inserido e todas as como é que se fala? Os detalhes, né, de social, econômico e etcétera, ele começa a se comparar. E isso é muito prejudicial. Para o adulto já é. Porque tem adulto que às vezes ele tem um problema de autoestima, como o Bentinho que a gente citou, né, Aham. ele tem um problema de autoestima e ele olha para o outro, ele acha que o outro é mais bem-sucedido do que ele, mas sem considerar que às vezes ou é uma vida fake ou então o cara ele partiu de um ponto ele teve um ponto de partida que você não teve, né. Você falou: "Filho do Cristiano Ronaldo", poxa, que ótimo ponto de partida, né. Você ser filho de um dos maiores atletas dos nossos tempos. E às vezes seu pai ele não teve estudo, ele foi pedreiro, né, ele foi um construtor que ele não teve, a base que ele poderia te dar. Então é difícil você ficar se comparando, porque cada pessoa tem a sua história. Então você tem que sempre observar o teu contexto. Tem um resumo filosófico que eu gosto muito, que é do Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, que foi um filósofo espanhol, que inclusive norteou um dos meus livros, que é o Eu Me Recuso a Dar Errado, que diz o seguinte: "Eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salva ela, não salva a mim". Então nós somos as nossas circunstâncias. Né, eu, por exemplo, eu nasci numa periferia do Rio de Janeiro,
uma cidade chamada Belford Roxo, que é uma cidade muito famosa pela violência até hoje. E eu nasci num contexto que ela foi considerada pela ONU a cidade mais violenta do mundo. Não era nem do Brasil, nem do estado, era do No mundo. mundo. Então eu cresci vendo determinadas coisas que me moldaram como ser humano e que hoje eu olho para trás e vejo com muita gratidão, porque foram elas que me deram o que eu preciso ter. Então eu acho que uma coisa muito importante para quem está assistindo, eu vou até olhar ali para olhar nos olhos do telespectador, do espectador, é o seguinte: você precisa analisar em que contexto você está inserido, né. Você é a sua circunstância. Então é fugir dessa comparação que as redes sociais às vezes te dão, porque isso é prejudicial para você. Você pode se comparar no sentido, Bruno, assim: "Olha, eu me inspiro naquela pessoa. É uma pessoa que veio de baixo como eu, e ela trabalhou para chegar onde ela chegou, eu posso trabalhar também". Não no sentido de: "Olha, ela tem hoje o que eu não tenho, como que eu consigo isso rápido?". É diferente, porque tem uma construção. Uma coisa que você falou do bastidor, o bastidor de todo mundo, ele é ruim, né. Aham. Ele mostra às vezes a sujeira debaixo do tapete, ah, o cenário, né, às vezes ele é construído para ser bonito na tela, mas por trás às vezes ele não é tão bonito e às vezes a gente precisa ter essa noção. Às vezes não sempre, a gente precisa ter uma noção de que a vida não é o que a gente vê na tela, né, ela é muito mais complexa do que isso. Então essa perfeição das redes sociais ela não existe, porque não existe perfeição, e não existe vida sem sofrimento, que é o que eu falei, né. Então, esse resumo filosófico ele é muito importante. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Você precisa salvar suas circunstâncias. E é uma coisa que as redes sociais às vezes não te dão, por conta do cara, elas existem para te entreter, para te deixar realmente inebriado, e é bom, as fugas são boas, Sim, né, a gente são precisa ter momentos de necessárias. distração, Exato. mas elas não podem nortear a nossa vida, né. É mais ou menos isso. E é bem interessante isso que você está trazendo, né, principalmente quando a gente olha esse contexto do sofrimento, né. Eu usei essa questão do filho do Cristiano Ronaldo, porque saiu um vídeo esses dias, onde estava o Cristiano Ronaldo conversando com uma pessoa que eu não me lembro, e ele olhando para o filho dele, né, treinando lá nos times de base, e aí a pessoa falou assim: "Vai ser um bom jogador?" E o Cristiano falou assim: "Não, com certeza, tal. Melhor que o pai?" Aí o Cristiano para e fala assim: "Não". Aí a pessoa: "Por quê?" Aí o Cristiano olha e fala assim: "Que ele não tem a mesma fome". E é exatamente isso. O que que é o ter a mesma fome? Ele não passou aquela É. situação que quem gosta e já viu, né, do próprio Cristiano, do que ele passou na infância, lá na Ilha da Madeira, Aham. né, o que ele batalhou. Por quê? Justamente porque ele tá vindo num contexto diferente, né, talvez não tenha aquela fome, aquela sede da execução, né. Eu gosto muito de um conceito que a gente traz na psicologia positiva, e a gente fala assim que felicidade não é a ausência de problema e nem um ponto de chegada. A felicidade são ações práticas que nós temos no dia a dia para alcançar essa felicidade, mas eu posso ser feliz estando triste, eu posso ser feliz estando chateado, porque as emoções que nós sentimos, elas fazem parte para a construção, né, da nossa Aham. personalidade, do nosso comportamento, e muitas vezes é na adversidade que a gente cresce, né. Nosso processo fisiológico e biológico é assim, Uhum. né. Eu preciso ir para academia, estressar o meu músculo para ter uma micro lesões, Hum. né, para que ele cresça. Eu preciso gerar um déficit calórico no meu corpo para que eu emagreça. Hum. Então, assim, eu preciso é nesse estresse, né, que a gente constrói. Tanto tem, né, pautando no que a gente falou hoje, da dificuldade da leitura em longo prazo, dessa questão do enfrentamento. Hoje mostra que a neurociência traz que quanto mais fricção límbica nós temos, que é exatamente eu me deparar com aquilo que eu não quero e eu tá lá, eu continuar fazendo, eu tô criando uma fricção límbica mesmo, um estresse que chega a criar uma hipertrofia no meu neocórtex. Cresce, então literalmente, né, o meu cérebro ele está crescendo mediante a adversidade, Interessante. né. Então olhar para isso é de suma importância. Mas
Entendendo que o marketing, né, de influência e trazendo a ideia como um propósito, que é um dos pilares aqui do Rituale, né, a gente fazer as coisas com um propósito, sendo que o nosso propósito é inspirar pessoas a repensarem hábitos, tudo mais. Qual é o papel de um comunicador consciente utilizando o marketing como um propósito? Qual que seria o papel dele para influenciar para a parte boa, né, como a gente já falou um Legal. pouco? Um dos pontos que norteia a minha filosofia como profissional de marketing, escritor, marqueteiro, comunicador, né, é a questão da verdade, né. Eu Legal. 3 pilares que me norteiam é verdade, liberdade e generosidade. Então o primeiro pilar é verdade por quê? Porque a verdade existe, né. Por mais que hoje, existem verdades que são relativas e existem verdades que são absolutas, né. Mas o que que é a verdade? Se você tem um produto que ele de fato pode transformar a vida de alguém, que é o caso, né, do Rituale, de outras empresas que têm, né, os produtos e serviços voltados para a transformação pessoal, cara, que você utilize as melhores técnicas de influência e persuasão para fazer as pessoas tomarem uma decisão, porque aquele produto vai transformar a vida delas. Eu já debandei, Bruno, de abraçar diversos projetos que iriam me trazer muito dinheiro, reconhecimento, fama, porque eu não acreditava no produto. O produto era falso. Então, o meu a minha filosofia como copywriter, por exemplo, fale a verdade, mas torne a verdade fascinante, né. Legal. É isso que as grandes, empresas devem fazer. Se você tem um produto que de fato é bom, que transforma a vida das pessoas, fale a verdade, mas torne a verdade fascinante. Quando eu digo, né, que você vai ter uma vai participar de uma semana especial e que você vai ter uma transformação, né, integral de corpo, mente e espírito, e de fato isso acontece, eu disse a verdade, mas eu tornei a verdade fascinante. Você vai ter uma transformação, uma experiência única, né, e como eu poderia citar diversos outros exemplos. Então, eh, essa é a minha filosofia, Hum. né. E aí eu estava falando, eu citei naquela nossa conversa, né, uma frase do Bill Bernbach, que foi um grande publicitário do século XX. Ele dizia que nós que utilizamos os meios de comunicação de massa, e na época não existia redes sociais que são mais segmentadas, né, tem a questão das bolhas, então ele fazia anúncio em revista, jornal, TV que a gente citou, ele dizia: "Nós que somos comunicadores, que utilizamos os meios de comunicação de massa, nós podemos ou embrutecer a sociedade, vulgarizá-la ou ajudá-la a subir de nível", né. Então eu como marqueteiro, como comunicador, como profissional de marca, eu estou sempre em busca do melhor produto que eu posso vender para transformar a vida das pessoas. Por exemplo, o meu livro mais famoso, que é o Copyright Volume 1, o famoso livro vermelho do copywriting, ele já ajudou várias pessoas a terem uma profissão. E foi uma coisa, assim, que era não esperada. Eu escrevi o melhor livro que eu podia naquela época, foi em 2018. E até hoje eu recebo depoimentos de pessoas: "Olha, eu li o teu livro, eu me tornei empreendedor e hoje eu tenho uma empresa com X funcionários". Eu recebi uma esses dias. O outro falou assim: "Olha, eu não tinha ideia do que fazer na minha vida, e aí eu li o seu livro e decidi aprender o que você ensina nele e hoje eu tenho uma profissão". Teve um outro depoimento que eu recebi, que foi de um dono de uma loja de roupas. Ele falou assim: "Cara, eu usei as técnicas que você ensina no seu livro e vendi todo o meu estoque". Ele gravou um vídeo. Isso tá nos destaques lá no meu Instagram. Ou seja, é um produto que transformou a vida de alguém. Assim como existe tantos outros, aí a gente poderia citar saúde, vestuário, né, uma série de coisas. Então, assim, é possível vender aquilo que de fato melhora a vida das pessoas, que tornam elas mais felizes, mais produtivas, mais saudáveis, mais bonitas, e tudo isso é importante para nós, né. Ah, o meio que a gente vive, que é o meio consumista, ele pode de fato, a gente pode tirar muitas coisas boas dele. A gente pode consumir o que de fato nos torna faz com que a nossa vida seja melhor. Então essa é a minha filosofia, você busca a verdade, né, você fala a verdade e você torna a verdade fascinante. Então é mais ou menos isso, sim, de mensagem. Eu nem lembro qual foi a pergunta, você tá falando, mas eu acho que eu consegui responder aí. Mas está, sobre a questão do marketing com um propósito, né, o um comunicador consciente. Exatamente. Mas eu acredito não, você respondeu muito bem. E até já direcionando
pro final da nossa conversa, Paulo, quero te agradecer imensamente, porque assim, eh, pela coragem da gente Aham, vir falar de um assunto, né, que é super importante, porque quando a gente fala de saúde mental, como você citou no teu estudo, depois inclusive aham, vou pedir para que você me passe para a gente colocar ele aqui, né, a referência. É, é importante falar sobre isso, porque essa questão da hiperconectividade e da hiperestimulação que nós estamos tendo, principalmente os jovens, eles estão cada vez mais doentes, né? E ter alguém que fale de comunicação, que tem propriedade para falar de comunicação, vir aqui e falar sobre uma comunicação, autêntica, aham. que gere resultados positivos, principalmente parte de saúde, cara, é um ato de responsabilidade. Muito obrigado Eu que por agradeço. você ter É, aceitado. legal, eu que agradeço por estar aqui, é um prazer, né, eu sempre assisto os episódios, né, já aprendi muita coisa aqui com todos os especialistas que passam por aqui, né, e tá aqui, né, agora do outro lado, né, não mais como espectador, mas como, né, produzindo um conteúdo útil Uhum. para o pessoal, eu fico muito feliz. E aí, só para finalizar, eu lembrei de uma coisa que eu acabei esquecendo de falar na parte da comparação, mas é uma coisa importante que eu até digo olhando nos olhos novamente de quem está assistindo, né. Ninguém é igual a você, e esse é o seu superpoder. Hã, você tem algo que ninguém mais no mundo tem, né, não só a sua digital, não só a sua íris, mas a sua alma, né, não existe outra pessoa igual a você no mundo. Existem pessoas parecidas, né, Bruno? E até de vez em quando a gente só confunde nós 2, né. Eternamente a gente diz que somos irmãos. É, exatamente. Existem pessoas parecidas, mas ninguém é igual a você em essência. Então, assim, tudo que você consumir, os produtos que você comprar e etcétera, podem te tornar melhores, mas dentro do que você é. Não caia na besteira dessa questão da despersonalização, você querer ser o outro. Você pode se inspirar no outro, mas o importante é que você continue sendo você, na sua melhor versão, que é uma coisa que eu acho que é a proposta do Rituale, do Viva Rituale, enfim, é você se tornar melhor, hã passando pela melhoria do corpo, da mente e do espírito e por aí vai. Então esse é o meu recado final pra galera e mais uma vez agradeço aí pelo teu convite, pela tua disponibilidade, eu espero que tenha sido muito útil aí para o pessoal. Não, foi sim, tenho certeza. E Paulo, fala, se quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, quem quiser conhecer um pouquinho mais, né, Legal. sobre o trabalho de copywriter, né, fala aí como que a gente te acha, como que a gente consegue acessar você. Legal, bem, eu estou muito presente no Instagram, né, produzindo conteúdo com para um propósito, @paulo.macedo, né, Macedo com 2 Cs, então @paulo Macedo. Se você der um Google aí, você vai achar várias coisas minhas, meu site, etcétera. E eu tô na Amazon, né, meus livros estão lá, inclusive tô aproveitando o jabá aqui, né, tá para sair um livro novo aí nos próximos meses, que é o Palavras que Enriquecem, como que você utiliza a comunicação para construir uma vida com mais propósito. Inclusive, não, eu não acabei esquecendo de citar isso aqui, mas enfim, é uma coisa interessante. Então eu ensino a pessoa tudo que a gente utiliza no marketing para construir boas mensagens, eu ensino a pessoa a construir para sua própria vida. Então, Palavras que Enriquecem vai sair em breve, então você pode buscar os meus livros lá na Amazon e me seguir no Instagram, que é a rede que eu estou mais presente hoje. Paulo, muito obrigado, já quero a cópia do livro, Ah, legal. tá bom? Pra gente trazer aqui para o nosso acervo do Rituale, viu? Muito bom. Muito obrigado. E você, se esse papo sobre marketing influência, sobre influenciadores, sobre redes sociais, te impactou e você acha que pode impactar alguém, por favor, compartilha, comente aqui a sua percepção. Ouvir você é sempre muito rico, inclusive porque aqui no Rituale a gente acredita que a saúde começa a partir do momento que você repensa os seus hábitos, que você repensa a sua forma de viver. E eu acredito que essa nossa conversa foi essencial para isso. Siga, compartilhe em todas as nossas redes sociais, porque isso daqui, né, Paulo, é um conteúdo de valor que pode ajudar muitas Exatamente. pessoas, Isso aí. certo? Então, te vejo no nosso próximo episódio do Viva Rituale Podcast. Até mais.